Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. As nossas crianças podem acompanhar os professores para a salinha. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, por podermos entoar louvores que declaram o nosso amor, a nossa dependência do Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, a nossa gratidão. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá um privilégio tremendo e às vezes, ó Deus, é verdade que não sabemos, ó Deus, mencionar, ó Deus, tamanho privilégio. E Senhor, e nessa noite nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a gratidão do nosso coração pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. E Senhor, e neste momento, assim como o Senhor já tem ministrado ao nosso coração desde o início do culto, ministra, Senhor, ao nosso coração. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, que essa palavra seja por despertamento ao nosso coração, na nossa caminhada, no nosso viver diário, de maneira que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Espírito Santo, ministra e usa-me como canal desobstruído e ministra o coração de cada um de nós nessa noite, para que haja, ó Deus, crescimento, transformação, aperfeiçoamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos fala a respeito de parte da caminhada de Abrão e Ló, seu sobrinho. Quando Abrão é chamado pelo Senhor a sair do meio da sua parentela, a deixar para trás aquilo que não edificava, aquilo que não glorificava a Deus, para ir para um lugar onde o Senhor o mostraria e onde Deus trabalharia no caráter, no temperamento, na vida de Abraão e de Sara, para que eles pudessem ser pai de uma grande nação. Abrão, um homem idoso, sem filhos; Sara, uma mulher idosa, estéril desde a sua mocidade, e Deus tira eles daquele lugar, porque era um lugar de idolatria, um lugar de pecado, um lugar de tantas coisas que não glorificavam a Deus, e as pessoas daquele lugar, da sua própria família, não seguiam a Deus, mas Abrão conhecia o Senhor e ele é chamado a sair. Porém, quando Abrão sai, ele não tinha herdeiro, e juntamente com os seus bens, ele chama o seu sobrinho.
para ir com ele. E assim como Deus abençoa Abrão e o faz prosperar, debaixo da bênção do Senhor sobre a vida de Abrão, Ló também é alcançado por essa bênção, e à medida que os dois caminham juntos, eles vão prosperando, o rebanho vai aumentando, as riquezas vão aumentando, e eles começam a ter problemas. Porque habitando num lugar de pouca água, num lugar próximo ao deserto, um lugar onde não era tão fácil se conseguir água, às vezes era necessário cavar poços profundos para alcançar água, e não havia pastagem para tanto rebanho, começa a haver problemas. E eu queria aprender um pouco com a vida desses dois homens. Primeiro, na vida de Abrão, eu vejo algo tremendo, e que eu preciso aprender na minha vida, que nós como igreja hoje precisamos aprender. Abrão era um homem, irmãos, que havia no coração dele uma fé num Deus que havia chamado e dito para ele: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ele não estava dizendo para Abrão: olha, tira tudo que você tem aqui, põe em cima de um caminhão e vai para Belo Horizonte, porque lá eu vou trabalhar na sua vida e você vai prosperar, você vai montar um comércio e vai dar certo. Não, ele fala com Abrão: sai e vai para um lugar, mas para onde? Vai andando e eu vou te mostrando, e na hora que chegar ao lugar eu te falo. Havia no coração de Abrão uma fé tamanha nesse Deus que ele havia conhecido durante a sua caminhada em Ur, que o havia separado dos outros deuses, que o havia separado dos costumes da sua família, e ele começa a andar com Deus, e a confiança que havia no coração de Abrão no Senhor o leva a esse lugar. A um lugar de crescimento, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar de uma vida que ele estava satisfeito diante do Senhor, diante de tudo aquilo que havia acontecido. Porque até mesmo quando Abrão errava, até mesmo quando Abrão cometia erros, por exemplo, quando ele desce para o Egito, e o faraó cresce os olhos em Sarai, porque Sarai, embora não fosse uma mulher nova, mas era de uma beleza que a distinguia das demais, o Senhor guarda. O Senhor impede que o faraó a possua e que a fizesse pecar, e o Senhor os conduz e os traz de volta. Mesmo quando Abrão falhava e às vezes ele fazia aquilo que não devia, o Senhor ministrava seu coração, e havia no coração de Abrão um quebrantamento, um coração sincero e rendido na presença de Deus, que o trazia de volta. Irmãos, e muitas das vezes o que nós precisamos hoje na nossa caminhada na presença do Senhor é um coração semelhante ao coração de Abrão. Primeiro, um coração que tem fé, um coração que sabe quem é o Deus, quem ele serve, quem ele está seguindo, e que ele está cuidando, e que tudo está nas mãos do seu Senhor, e que nada de mal lhe acontecerá, porque o Senhor cuida dele. E muitas das vezes não temos tido essa fé, não temos conseguido crer o suficiente e andar e seguir em direção àquilo que Deus está nos chamando, porque parece que não vai dar certo. Outra coisa que eu vejo no coração de Abraão é que onde ele passava, ele edificava um altar. O versículo de número 4 que nós lemos diz que ele volta na sua jornada até chegar entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Abrão, ele alcançava êxito, ele vivia na presença do Senhor, ele caminhava e alcançava aquilo que Deus tinha no coração como propósito para a vida dele, irmãos, porque em todo lugar em que ele se estabelecia, a primeira coisa que Abraão fazia, juntamente com a edificação das suas tendas, era levantar um altar na presença do Senhor. E em todo o tempo, todo empreendimento, toda missão, tudo aquilo que ele ia fazer, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar. E eu te pergunto nessa noite, como nós temos tratado o altar do Senhor na nossa vida?
Como nós temos tratado esse lugar importante do nosso relacionamento com Deus, qual tem sido a importância da presença, da direção, do poder e do agir de Deus na nossa caminhada, nas nossas decisões. Abraão, ele chega nesse lugar e ele edifica um altar, e ali ele adora o Senhor, ele agradece ao Senhor pela jornada, e ele consagra esse tempo que ele estaria ali estabelecido, para que o Senhor o guardasse, para que o Senhor o sustentasse, para que o Senhor o protegesse e direcionasse a sua caminhada. E eu preciso entender que Deus está à espera da minha reação, do meu posicionamento. Irmãos, você tem colocado a sua vida, as suas decisões, a sua família, a sua casa no altar do Senhor e tem apresentado a Ele diariamente em oração e em gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele já fez. Você tem crido que Ele é poderoso para transformar a situação que você às vezes está enfrentado na sua vida, na sua caminhada, te tirando muitas das vezes da limitação, do fracasso, das perdas, para te levar a um local de crescimento, um local de aperfeiçoamento, de transformação do seu caráter, do seu temperamento. Porque foi essa atitude de Abrão que transforma ele de Abrão, pai exaltado, em Abraão, pai de muitas nações. Muitas das vezes, irmãos, Deus está querendo transformar a minha vida, está querendo mudar o meu e o seu nome para algo que é um propósito dele, mas nós não colocamos Deus no lugar de honra na nossa caminhada. Ele não faz parte, ele não é o principal, ele não é o mais importante, ele não é o centro. E às vezes nos chateamos, nos entristecemos e nos aborrecemos com Deus, porque as coisas não dão certo, porque as coisas não acontecem, porque a vitória não vem, o tempo da vitória não chega, mas Ele está dizendo: onde está o meu altar? Na sua caminhada. E Abraão estabelece o seu altar. E o nosso desafio, irmãos, hoje é estabelecer o Senhor no centro da nossa vida. É edificar para Ele um altar no meu coração e em todas as coisas, em todo o tempo, apresentar a Ele aquilo que está no meu coração, apresentar as minhas lutas, mas também apresentar o meu sacrifício de louvor, o meu sacrifício de adoração, gratidão na presença dEle, consagrando a Ele, pedindo a Ele a direção, o sustento, a capacitação do alto, a sabedoria do alto, para que eu possa me conduzir, me portar e andar na presença dEle e alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida. Porque quando eu estabeleço o altar do Senhor como principal, desse altar vem a bênção, desse altar vem a direção, desse altar vem o sustento, desse altar vem o perdão, desse altar vem cura. Eu preciso aprender com Abraão a crer e a depender do Senhor. E eu preciso aprender com Abraão a edificar o altar na presença do meu Deus, me prostrar diante dele e adorá-lo e servi-lo em todo o tempo. E saber é que Ele que me direciona, é Ele que me capacita. Por outro lado, eu olho para a vida de Ló, e Ló, assim como Abraão, recebe as bênçãos do Senhor, mas quando chega aqui, no versículo 5, diz que Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tenda. Aí eu te pergunto, mas onde está o altar de Ló? Onde está o principal, o mais importante na vida de Ló? O mais importante da vida de Ló, irmãos, eram os seus bens. Era aquilo que ele havia alcançado, os olhos dele estavam voltados simplesmente para aquilo que era material. Ele não se importava, ele não se preocupava com a direção do Senhor. É tanto que quando é proposto a ele, por Abraão, que ele escolhesse para onde ele deveria ir, onde ele queria ir, ele simplesmente olha ao redor e faz uma escolha natural. Ele escolhe as campinas do Jordão. Por quê? Porque era regado, porque parecia o jardim de Deus, porque era bonito de se ver, porque ele olhou e disse: ali o meu gado vai ter abundância de água, ali o meu gado vai ter abundância de pasto, e ali eu vou continuar prosperando.
Ló não olha e diz: eu vou edificar um altar e me apresentar e adorar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. Ló não olha e diz: eu vou apresentar um altar e pedir a Deus a direção para que Ele me direcione. E o problema é que quando nós tomamos as decisões assim como Ló toma, muitas das vezes o resultado é semelhante. Ló escolhe ir em direção às Campinas e ele vai estabelecendo as suas tendas até chegar próximo à cidade de Sodoma. E a Bíblia diz que Sodoma era um lugar terrível. E se você for lendo a história de Ló, você vai perceber que, à medida que ele vai caminhando nessa direção, ele vai vivendo naquele ambiente, a bênção vai se afastando dele, ele começa a perder aquilo que ele havia alcançado. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, que os anjos vão buscar Ló, porque Abraão intercedeu por ele, eles vão buscar ele dentro da cidade. Ele já não estava morando nas tendas do lado de fora, ele já não estava mais morando acampado junto com a sua riqueza, com o seu gado. Ele foi se achegando àquele lugar, que era um lugar de maldade, um lugar de pecado, um lugar de maus conselhos. Segundo Pedro diz que ele era um homem justo e que as coisas que ele via e ouvia naquele lugar afligiam a sua alma. Mas eu te pergunto, mas como um homem que a Bíblia lá no Novo Testamento, em 2 Pedro, diz que era um homem justo, como então ele vive todas essas coisas? Como ele passa por toda essa situação? Abrão, que era o seu tio, vive em prosperidade, vê o seu gado crescer no meio do deserto, vê coisas acontecerem no lugar que não tinha como prosperar, e agora Ló, chamado de justo, ele começa a perder tudo que ele tem, porque como? Porque muitas das vezes, irmãos, mesmo sendo homens e mulheres de um coração bom, de um coração inclinado para fazer o que é certo, o que é justo, muitas das vezes as nossas decisões não são tomadas com base no nosso relacionamento, nossa fé em Deus, no nosso altar na presença do Senhor. Muitas das vezes as nossas decisões são tomadas por aquilo que nós temos diante dos nossos olhos. São decisões naturais. Quando eu olho e digo assim, eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu acho que o melhor lugar para ficar é perto dessa campina aqui, tem um rio Jordão passando, tem pasto à vontade, tem água à vontade, e às vezes esses caminhos, irmãos, nos levam para longe do Senhor. E Provérbios diz que há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Às vezes, quando eu tomo decisões por aquilo que eu estou vendo, por caminhos que eu acho que de repente podem ser bons, às vezes por não perguntar a Deus se é aquilo que Deus quer para a minha vida, se é aquela direção que eu devo tomar, eu estou indo na direção contrária à vontade de Deus. Porque eu preciso entender uma coisa. Se você, se nós somos cristãos, eu não posso andar por vista. Eu tenho que andar pela direção de Deus. Eu tenho que andar por aquilo que o Senhor está me direcionando, por aquilo que Ele está movendo, por aquilo que Ele está me ensinando. Eu preciso andar como Abrão andava. Abrão, ele colocava as suas decisões diante do Senhor, ele apresentava a ele, o Senhor o direcionava e ele ia para o caminho certo. Eu preciso andar não por vista, mas por fé, crendo no Senhor e buscando dele a direção, buscando tomar decisões de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. E quando eu entendo isso, eu começo a ir na direção correta. Ló, ele faz escolhas baseadas naquilo que ele via, e essas coisas que ele via o enganam, o iludem.
E às vezes nós fazemos isso porque coisas aparecem diante de nós, são coisas muito bonitas, muito aparentemente boas, e a gente abraça aquela situação, abraça aquela decisão e começa a andar, mas aquela decisão nos afasta de Deus, apaga a presença do Senhor, nos rouba o tempo, nos impede de ter tempo com Deus, nos impede de nos relacionarmos com Deus, nos impede de viver aquilo que Deus tem como propósito da nossa vida, e nós começamos a tentar suprir e compensar tudo isso com mais esforço, e mais esforço, e mais esforço, e nada resolve. Porque eu não posso tomar decisões por aquilo que eu vejo. Eu preciso tomar decisão por aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor e de acordo com a sua direção para a minha vida. Ló vive essas coisas, essas perdas. Porque ao invés de ele escolher permanecer na presença, na companhia de Abraão e sua família, ele escolhe viver na companhia do povo das Campinas. Ele escolhe viver na companhia do povo de Sodoma e Gomorra. Ele muda. E a Bíblia diz que os habitantes de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. E é interessante, irmãos, porque se nós observarmos 1 Coríntios 15, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes nós tomamos decisões, vivemos situações, porque nós estamos escolhendo companhias, pessoas para estar do nosso lado, que não tem uma palavra baseada na palavra de Deus, não tem um conselho baseado na palavra de Deus, não tem uma conversa que edifica, são coisas podres, coisas más, coisas que corrompem, e a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Como diz o ditado popular: diga-me com quem andas, eu te direi quem é. Muitas das vezes nós nos cercamos de pessoas que estão falando de coisas que agradam o nosso coração, agradam a nossa carne, e a gente começa a andar junto. Há um ditado popular que diz que passarinho que acompanha João de Barro vira servente pedreiro. E às vezes nós estamos vivendo, caminhando em direção e andando com pessoas e ouvindo tanta bobagem, tanta besteira, que aquilo começa a parecer normal e comum, e a gente começa a aceitar, depois a gente começa a falar as mesmas coisas, e essas coisas vão nos afastando de Deus, vão apagando o Espírito Santo na nossa vida, e a gente começa a experimentar a derrota. E às vezes a gente se pergunta: por que está experimentando essas coisas? Mas o mesmo Paulo que escreve dizendo para que não nos enganemos com relação às más conversações, ele diz: saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei. Se eu tenho feito escolhas de andar ao lado, na companhia de pessoas que têm sido uma má influência, a palavra de Deus para mim hoje é: aparte-se dessas pessoas. Afaste-se desses ambientes que têm te impulsionado, que têm te influenciado aquilo que não agrada a Deus, e volte para o Senhor, porque se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele nos receberá. Se nós nos posicionarmos de forma correta, Ele nos acolherá e nos direcionará e nos alcançará e trará solução para as nossas vidas. Eu preciso entender que o Senhor tem me chamado para observar o bom exemplo de Abraão e segui-lo, e observar o exemplo de Ló e ter como alerta na minha vida. Porque a terceira coisa que fez com que Ló vivesse essa aflição na sua alma, descrita em 2 Pedro, é que ele permitiu que as suas decisões fossem afetadas por sentimentos. Sentimento de ambição. Porque ele olha e vê a possibilidade de enriquecer mais do que o seu tio Abraão, porque Abraão estava indo em direção ao deserto e ele estava indo em direção às campinas.
Ele olha para aquilo e diz assim: não, se eu tomar essa decisão, eu vou conseguir crescer, eu vou prosperar, eu vou ficar rico, e aí o negócio vai dar certo. Mas ao contrário de dar tudo certo, Deus foi errado. Porque ele perde os seus bens, ele perde a sua família, ele perde tudo de valioso que ele tinha, a ponto de quando ele foge da destruição de Sodoma e Gomorra, ele se esconde e pede para Deus para ir morar num lugar, numa cidadezinha, com medo de ser destruído. Ele tinha sido confundido de tal forma que ele não conseguiu se lembrar que quando ele estava na companhia do seu tio Abraão, as coisas funcionavam e davam certo, e a bênção do Senhor estava sobre ele também, e ele poderia simplesmente voltar para debaixo da proteção do seu tio. Ele se esqueceu de quando um rei se levantou contra as cidades da Campina e derrotou e levou cativo Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades. Ele foi socorrido por Abraão, que juntou um exército com seus vizinhos e os seus próprios soldados, e ele sozinho com esse exército derrotou o exército inimigo e trouxe todo mundo de volta. E esse mesmo Abraão, mesmo que não quisesse ficar com Ló na sua companhia, podia pegar um pedacinho desse exército e falar: leva de volta para a casa do pai dele. Quando eu permito que as minhas emoções, que os meus sentimentos afetem as minhas decisões, as minhas escolhas, eu corro o risco, irmãos, de me perder na caminhada e esquecer daquilo que Deus já fez, esquecer o quanto Deus fez na minha vida, aquilo que Ele alcançou, as bênçãos que Ele me deu, e eu começo a andar para onde aponta o meu nariz e começo a ir para longe de Deus. Eu preciso tomar uma decisão e um posicionamento. Qual escolha eu vou fazer hoje na minha caminhada? Qual a direção eu vou tomar? Qual o exemplo vai ser vivo na minha vida a partir de hoje? O exemplo de Abraão, que estabelecia altares e buscava a Deus e servia a Deus e era direcionado e abençoado por ele? Ou o exemplo de Ló, que tomava decisões com base naquilo que via e sentia e ouvia? E se perdeu na caminhada. A ponto de, nessa fuga, as suas filhas o embebedaram durante a noite e mantiveram relação com ele. E dessa relação incestuosa nasceram 2 nações que são inimigas de Israel até os dias de hoje. O que eu quero? Porque o que vai acontecer na minha e na sua vida, irmãos, vai depender do meu posicionamento, da minha decisão, da direção que eu escolho seguir. Se eu estiver disposto a me lançar na presença do Senhor e viver como viveu Abraão, as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Mas se eu escolher viver como Ló, eu, por mim mesmo, com as minhas próprias pernas, me afastarei da bênção do Senhor. E nós vivemos um tempo que nós precisamos tomar posição, porque está chegado o tempo do fim e nós precisamos nos levantar como igreja para sermos instrumento na mão do Senhor, como já foi dito aqui hoje, para que o reino cresça, para que chegue o tempo dele vir buscar a sua igreja. E a pergunta que fica para nós hoje, para nós encerrarmos: até onde vamos escolher colocar as nossas tendas? Até onde nós vamos escolher estabelecendo as nossas tendas longe do Senhor, sendo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração e tem nos chamado a uma volta, a um posicionamento, a estabelecer o altar na nossa vida. Quero te convidar a se colocar de pé, para nós orarmos nessa noite. Eu quero te desafiar a se apresentar diante do Senhor e perguntar para Deus: Senhor, quem tenho sido nessa caminhada? Tenho sido como Ló, que tem escolhido e andado e feito tudo do meu jeito, escolhido as coisas pelo que vejo, pelo que sinto, pelo que temo? Ou tenho sido como Abraão, que tem
tido como o alvo, como ponto principal, o altar do Senhor na minha vida e tenho buscado realmente andar de modo digno para que o Senhor cumpra a tua promessa. Porque, irmãos, às vezes uma palavra como essa pode parecer dura, mas é um momento em que Deus está nos dando a oportunidade de escolhermos a bênção. Deuteronômio, várias vezes, o Senhor diz: apresento diante de vós a vida e a morte, a bênção, a maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida. E essa escolha não é algo que eu vou fazer aqui hoje e é uma vez por todas, não, é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias, porque todos os dias as propostas vêm, todos os dias decisões precisam ser tomadas, posicionamento precisa ser tomado, altares precisam ser edificados na nossa vida. E eu quero te desafiar nessa noite a se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, a minha vida hoje está nessa condição. Mesmo sendo alcançado e abençoado pelo Senhor, mesmo tendo vivido todas as coisas que o Senhor me proporcionou viver, mas eu estou parecendo mais com Ló do que com Abraão. E se apresenta diante do Senhor e coloca nome naquilo que você está vivendo, naquilo que você precisa se posicionar. Clama a Ele por força, por direção, por capacitação. Se de repente você já tem alcançado esse crescimento, esse posicionamento na sua vida de estar mais parecido com Abraão, fala com Deus: Deus, muito obrigado. Porque algum tempo atrás eu estava longe de alcançar esse posicionamento, mas hoje o Senhor me trouxe para essa posição e eu tenho vivido no altar do Senhor e tenho experimentado da tua bênção, da tua direção, de tudo aquilo que o Senhor tem me proporcionado, e eu quero te agradecer. Mas eu quero te lançar esse desafio: se apresente diante do Senhor e permita que o Espírito Santo te confronte nessa noite. Quando o salmista ora e fala com o Senhor: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, eu creio que ele já tinha olhado, já tinha observado algumas coisas, e ele chega diante do Senhor: mas tem coisas que eu não alcanço, tem coisas que eu não percebo. Então, Espírito Santo, você tem, me mostra. E é por isso que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas era um homem que viveu em tantas guerras, matou tanta gente. É um homem que adulterou com Batseba, mandou matar Urias. Como? Mas porque ele tinha um coração quebrantado, e o altar do Senhor era o lugar mais importante na vida dele. E quando ele era confrontado, o Espírito Santo mostrava para ele, ele se lançava e ele se arrependia, ele consertava. E hoje é tempo de conserto, hoje é tempo de restauração, hoje é tempo de cura, hoje é tempo de posicionamento nas nossas vidas. Eu quero orar por você, mas eu quero te desafiar para que você faça a sua oração nessa noite. Porque só você conhece o mais íntimo do teu coração, o mais profundo da tua realidade, só você sabe o que está acontecendo aí dentro, e só você sabe da direção que você precisa, só você sabe daquilo que você precisa colocar na presença dele. Eu quero te desafiar a fazer isso nessa noite. Senhor, nessa noite nós nos rendemos na tua presença. E nós pedimos: Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Senhor, perdoa, Deus, o nosso pecado. Porque muitas das vezes, ó Deus, temos tomado as nossas decisões por aquilo que queremos, pelos nossos sentimentos, pelas influências de outras pessoas e às vezes por pessoas que não temem ao Senhor. Temos permitido, ó Deus, que tantas coisas guiem a nossa vida, tantas coisas nos direcionem, que não são a tua palavra, que não é o teu Espírito, que não é a tua vontade. E nós pedimos: Senhor, perdoa-nos, porque muitas das vezes estamos dominados por sentimentos, por pensamentos e pecados que pesam na nossa vida e que nos atrapalham a caminhada, que nos impedem de prosseguir e alcançar o propósito do Senhor na nossa vida. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos.
Limpa-nos, lava-nos completamente, liberta-nos de toda essa inclinação do mal, da carne, toda a inclinação do pecado, da natureza pecaminosa. Senhor, quebra todo jugo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E abre os nossos olhos espirituais e dá-nos contemplar a Tua direção. Toma-nos pela mão e nos conduz na Tua presença nessa noite, e em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a restaurar os altares da nossa vida na Tua presença, ó Deus, para que possamos ser curados, libertos, transformados, para que possamos, ó Deus, nos lançar na presença do Senhor e experimentar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, toma nas Tuas mãos e venha reacender a chama do Teu Espírito Santo nos nossos corações, venha reacender o desejo do nosso coração de nos relacionarmos com o Senhor, de Te adorarmos, de Te servirmos, de viver na Tua presença, de experimentarmos o que é verdadeiramente uma vida abundante diante do Senhor. O Espírito Santo toca nos nossos corações nessa noite. Dá-nos um coração, Senhor, quebrantado, sensível à Tua voz, ao agir do Senhor, e venha nos conduzir na Tua presença. E, Senhor, nessa noite que nós saímos dessa Tua casa, ó Deus, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, a viver de modo digno do Evangelho, a viver de modo que o nome do Senhor seja glorificado, para que possamos, ó Deus, ver, cumprir a Tua vontade, o Teu propósito na nossa vida, na nossa família, no nosso local de trabalho, no meio da Tua igreja. Senhor, toma nas Tuas mãos. E, Senhor, move sobre cada um de nós. Tira, ó Deus, o nosso prazer nas coisas do mundo. Tira o nosso prazer, ó Deus, no pecado, nas coisas que não Te glorificam. E, Senhor, faz arder o nosso coração pela Tua presença. Faz arder, ó Deus, o nosso coração por ouvir a Tua voz, por sentir o Teu toque. E renova a alegria no nosso coração de nos lançarmos no altar do Senhor para Te adorar, para Te bendizer, para Te servir, para estar diante do Senhor. Restaura, ó Deus, o primeiro amor nos nossos corações e nos conduz na Tua presença, de maneira, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós já estamos encerrando. Quero só deixar aqui alguns avisos.